O planeta Terra formou-se há mais de 4 bilhões de anos atrás. Ao longo dos anos, várias hipóteses foram elaboradas na tentativa de responder como surgiu a vida na Terra. Será que o homem surgiu do mesmo grupo de primatas que o macaco? Nossa equipe de reportagem pesquisou mais sobre o assunto e conta tudo para você. Olá, a ONG Ciência está no ar. O planeta Terra formou-se há mais de 4 bilhões de anos atrás. Sua aparência era completamente diferente da aparência que temos hoje. Não havia nele qualquer tipo de ser vivo. Ao longo dos anos, várias hipóteses foram elaboradas na tentativa de responder como surgiu a vida na Terra, os primeiros animais e os primeiros vegetais. Será que o homem surgiu do mesmo grupo de primatas que o macaco? Nossa equipe de reportagem pesquisou mais sobre o assunto e conta tudo para você. O surgimento do universo ainda instiga a comunidade científica. A tese mais aceita pelos estudiosos é a do fenômeno Big Bang, a grande explosão. Segundo essa teoria, o universo teria surgido de forma repentina, como uma massa densa e quente, há cerca de 15 bilhões de anos, originando durante sua evolução tudo o que conhecemos hoje. As estrelas foram as grandes protagonistas dessa história, formadas a partir da condensação dos átomos de hidrogênio devido a baixíssimas temperaturas. As primeiras estrelas funcionaram como espécies de reatores químicos, produzindo novos elementos, como carbono, oxigênio, nitrogênio, hélio e lítio, mais tarde essenciais à formação da vida na Terra. Logo após a sua criação, o planeta passou por um período em que milhares de meteoritos bombardearam sua superfície. O maior desses meteoros foi quando um bloco muito grande se chocou com a Terra e, por seu tamanho, voltou ao espaço. A ação da gravidade da Terra acabou prendendo o meteorito em sua órbita, dando origem à Lua. Universo negro ao azul profundo da Terra. A origem da vida no planeta instiga a humanidade e há diversos pensadores e cientistas buscando explicar as suas origens remotas. Os indivíduos mais simples, as algas mais simples, as cianobactérias, outras formas de bactérias que no primeiro oxigênio produzido, elas mesmas se utilizavam dele e produziam as primeiras grandes reservas de minerais. Como, por exemplo, nós temos os grandes depósitos de ferro do Brasil, que na realidade foram produzidos por micro-organismos. Durante, então, essa fase primitiva do planeta, que a gente estima mais ou menos uns 13,5, 2 bilhões de anos, tá? Então, realmente, muito tempo atrás. Os oceanos primordiais funcionaram como um imenso laboratório químico, alimentado pela forte radiação solar. Nesse meio aquoso, formaram-se o que os cientistas chamam de coacervados. E ao longo do tempo, conforme vai ocorrendo a oxigenação dos mares, nós podemos ver aqui, que aqui o que nós temos? Nós temos mais as algas, proliferando, E durante esse tempo que nós chamamos de arqueano e proterozoico, nós temos então o quê? Nós temos essas formas de vida muito simples. Só no final do proterozoico é que nós começamos a encontrar as primeiras formas de vida, Então, as primeiras medusas, os primeiros pólipos, os primeiros anelídeos. Bem, quando entramos na fase seguinte do tempo geológico, que é exatamente na era paleozoica, nós temos uma explosão da vida. Essa explosão da vida provavelmente se deve ao aumento do oxigênio. Então, as condições ambientais das águas dos mares ficaram muito mais favoráveis. Então, nós temos assim uma explosão de formas de invertebrados, que aparecem nessa época.
Então, nós já temos aqui, né, o Cambriano, né, mostrando essas formas, né, todas as formas marinhas. O Paleozoico é formado pelo Cambriano, Ordoviciano, Siluriano. Depois nós temos o Devoniano, o Carbonífero e o Permiano. Então, aqui, o Paleozoico, ele pega exatamente até aqui, né? Com o resfriamento do planeta, todo o processo de convulsão pelo qual passava a Terra diminuiu de intensidade, permitindo melhores condições de vida e a evolução de outros seres, como plantas e animais. Verificamos que no Devoniano é quando nós temos o aparecimento dos primeiros anfíbios. Então, quer dizer, os primeiros peixes que desenvolveram ossos nas nadadeiras, que desenvolveram uma respiração pulmonar, então, que foram para os lagos, esses lagos secavam, então eles tinham que sair dos lagos para procurar alimento. Então, esses peixes foram os peixes que, na realidade, começaram a desenvolver uma série de características que mais tarde dão origem aos anfíbios e dão origem aos répteis. É importante, então, verificarmos que no período seguinte, que é o Carbonífero, nós não só temos uma grande quantidade de anfíbios, como o aparecimento dos répteis também, né? Então, já temos os dois grupos presentes. Então, aqui nós já temos no Carbonífero e a vegetação junto, né? É no Carbonífero, como o nome já diz, vem do nome de carvão, que nós temos a instalação das maiores florestas pantanosas, né? Lógico, quando a gente fala de florestas, são florestas que ainda não existiam as angiospermas. São florestas constituídas de pteridófitas, de briófitas e começaram a aparecer as primeiras gimnospermas, né? As pteridófitas são um grupo de vegetais vasculares divididos em raiz, caule e folhas. Foram o primeiro grupo vegetal vascularizado. Suas características permitem atingir maiores dimensões do que qualquer outra planta terrestre existente até então, transformando-as nas primeiras plantas a abandonar por completo o meio aquático. As briófitas são avasculares. Do ponto de vista evolutivo, as briófitas foram os primeiros vegetais terrestres. Seu habitat natural é lugares úmidos e sombreados, podendo ser encontrado nos troncos das árvores e em água doce. As gimnospermas são plantas com suas sementes desprotegidas, inseridas em escamas que formam uma estrutura mais ou menos cônica, diferenciando-se assim das angiospermicas, que têm suas sementes envoltas por um fruto gerado por um ovário. O Permiano, ele é dominado por répteis, né? São répteis importantíssimos, né? E ele encerra uma época muito grande e de grande importância e com um grande número de extinções. Exatamente aqui, tá? É no Permiano que nós temos o maior número de espécies extintas em toda a história do planeta. Passado o Permiano, né, que nós acreditamos que tenha ocorrido, que tenha sido devido a um clima mais seco, nós entramos na Era Mesozoica. A Era Mesozoica é a era dos grandes répteis, né? É a era onde vão aparecer os dinossauros. Essa era é dominada por completo por esses répteis. Então, nós vamos ter os primeiros répteis pequenos e a partir desses répteis menores, né, teríamos então a evolução para os grandes répteis, que seriam os dinossauros, para os répteis voadores, que é outro grupo, né? E esses indivíduos, eles foram aumentando de tamanho. Bem, com o continente livre, só poderia então aumentar de tamanho. Então, é a tendência a esse gigantismo, né? E esses répteis estão presentes, então, na face da Terra, do Triássico até o final do Cretáceo, onde nós temos outra grande extinção. De tempos em tempos, a Terra passa por grandes tragédias. Algumas, como a que se abateu sobre o período Permiano, 145 milhões de anos atrás, destruíram 90% das espécies.
Mesmo tão marcantes, esses eventos nem sempre são fáceis de estudar e nenhum deles tem uma explicação definitiva. Do início do Triássico, cerca de uns 230 milhões de anos atrás, até o final do Cretáceo, cerca de uns 60 milhões de anos atrás, nós tivemos então o auge dos dinossauros. Foi no final do Cretáceo que esses dinossauros desapareceram todos? Não. Como todas as espécies, no caso dos dinossauros, as espécies também foram ocorrendo, aparecendo ao longo dos períodos. Umas apareciam, outras desapareciam. Então, muitos dos dinossauros apareceram no Triássico, desapareceram no Triássico. Outros apareceram no Triássico, desapareceram no Jurássico. Outros apareceram no começo do Cretáceo, desapareceram no final do Cretáceo. Então, na realidade, nós não temos uma extinção ao mesmo tempo. E no final do Cretáceo, nós não temos única e exclusivamente a extinção dos dinossauros. É mais importante falar da extinção dos dinossauros, mas não foram apenas eles que desapareceram. Eles são importantes porque eram grandes e chamam a nossa atenção, mas nós temos um grande número de invertebrados marinhos extintos. Os cientistas estudam os solos em que ocorreram esses desaparecimentos, procurando sinais de asteroides, vulcanismos, mudanças climáticas, movimentação de continentes e outros fatores capazes de eliminar a vida na Terra. Temos um grande número de vegetais que desaparecem e de micro-organismos também. Então, o número de espécies realmente é grande, Depois do Cretáceo, encerrado o Cretáceo, por várias teorias, em muitos locais, se é atribuído a queda de um meteorito, que teria caído ali na região do México, e a queda desse meteorito teria pulverizado rocha que teria envenenado a atmosfera. É possível? É possível. O planeta Terra já passou por várias fases. O motivo dessa extinção, procuramos por ela. Alguns pesquisadores acham que também foi a queda de um grande meteorito e que a depressão desse meteorito está localizada na Antártica e está coberta pelo mar e parte pelo gelo. Bem, ainda é uma suposição, mas nós, paleontólogos, verificamos nessas formas de vida, não só dos animais, mas também dos vegetais, que ocorreram uma série de modificações na superfície do planeta. E entramos numa outra fase, que é a Era Cenozoica. Lembrando que nós estamos vivendo essa era, a Era Cenozoica. A Era Cenozoica, durante muito tempo, dividíamos em terciário e quaternário. Hoje, nós dividimos em paleógeno e neógeno. Então, esse que nós denominávamos anteriormente de terciário, é caracterizado, então, pela ascensão dos mamíferos. Mas os mamíferos apareceram aqui? Não. Os mamíferos, na realidade, eles aparecem aqui junto com os dinossauros no Triássico. Só que aqui no Triássico eles eram pequenininhos, do tamanho de ratos. E, devido ao domínio dos dinossauros durante todo esse tempo, eles não desenvolveram. Quando é que eles vão começar a desenvolver? Quando os grandes répteis desaparecem da face terrestre. Bem, aí é que os mamíferos começam realmente a se desenvolver. Quando entramos no quaternário, propriamente dito, então, diríamos que o homem começa aqui no Mioceno, que seria já o neógeno, a aparecer, não o homem propriamente dito, mas seriam os ancestrais dos homens, os hominoides, então, primatas, antropóides,
Então começam a aparecer no Mioceno, Plioceno e passamos a entrar no Pleistoceno e Holoceno. Lembrando que é no Pleistoceno, né, que nós temos o homem propriamente dito, né, quando temos as grandes glaciações no hemisfério norte, e nós temos exatamente o homem de Neandertal, né? E é exatamente no Pleistoceno que nós temos, né, os mamutes, os mastodontes, né, os tigres de dentes de sabre, então toda uma fauna também grande, né? Chegando então, que nós já estamos então nesse período, no Holoceno, né? Não saia daí, a gente volta depois do intervalo. Para chegar à condição de universidade, uma instituição de ensino tem que trilhar um longo caminho. Depois de elevada a essa condição, deve dedicar-se, além de um ensino de altíssima qualidade, a grandes investimentos em pesquisas. Pesquisas que possam mudar o rumo da história. É exatamente isso que a Universidade Guarulhos, a nossa UNG, vem fazendo nos últimos 36 anos. UNG, sua universidade, sua carreira. Existem várias explicações a respeito do surgimento da vida humana na Terra. Grupos de primatas foram se desenvolvendo e deram origem ao que somos hoje. Você já ouviu falar em Homo sapiens? Descubra agora quem são os nossos parentes mais próximos. Muito se discute a respeito do surgimento do homem. A ciência acredita que, assim como os outros animais e vegetais, o ser humano também foi crescendo e se desenvolvendo. Na verdade, o ser humano, ele aparece, nós aqui nos entendemos como seres humanos a partir de 100, 120 mil anos atrás. Na verdade, nosso grupo surge bem lá no passado, a partir do que alguns grupos de cientistas acreditam que sejam um grupo de macacos, vamos dizer assim, né? Muita gente tem, inclusive, muito preconceito com relação a esse termo, macaco. A questão de você falar que veio do macaco é uma grande mentira. Nós não viemos do macaco, na verdade nós somos um grupo ainda de primatas, pertencemos ao mesmo grupo que eles, e na verdade muitos grupos acreditam que o nosso grupo surge, muitos cientistas, né, acreditam que o nosso grupo surge a partir desse procônsul que tem um registro de aproximadamente 20 milhões de anos. Tudo começou com o Australopithecus, que significa macaco do sul, e apareceu há cerca de 5 a 7 milhões de anos atrás, durante a era do Plioceno. Media cerca de 105 a 115 centímetros de altura e tinha um cérebro mais ou menos do tamanho do de um chimpanzé. Os australopitecos já andavam na posição vertical e usavam ferramentas rudimentares, como paus e pedras. Muito provavelmente ainda não utilizavam a fala como meio de comunicação. O Australopithecus afarensis, na verdade, trata-se do primeiro registro dos nossos ancestrais. A primeira evidência, na verdade, está relacionada à bipedia. E como é que, então, a gente sabe que esse grupo andava bípede? Pela cintura pélvica. A gente percebe que a parte, né, os membros posteriores, a cintura pélvica, é muito parecida com os seres humanos atuais. Por quê? Porque os macacos, os nossos, digamos assim, os nossos primos, os nossos parentes, apesar deles possuírem uma morfologia muito parecida com a nossa, muito semelhante, eles não são 100% bípedes. Então, é isso que marca essa diferença entre o nosso grupo e os outros grupos de macaco. E muita gente pode se perguntar assim, quais os grupos de macaco, então, que são os nossos parentes? Então, seriam os gibões, os orangotangos, os gorilas e os chimpanzés. Então, todo mundo tem um medo, né, de achar que eu não sou descendente do chimpanzé, não sou descendente do gorila.
Não, nós não somos mesmo. Por quê? Nós somos descendentes de um outro grupo que, na verdade, aparece bípede no passado, e os registros datam de aproximadamente 3 milhões de anos. Foi encontrado na África, num local chamado Garganta de Olduvai. Cientistas encontraram esses esqueletos e fizeram um intensivo, na verdade, estudo em cima desses esqueletos. E o nome atribuído a esse primeiro, Australopithecus afarensis, é Lucy. Deram o nome de Lucy. É um esqueleto de uma fêmea. E muito engraçado que em todos os lugares que a gente pergunta por que deram o nome de Lucy, é porque eles estavam ouvindo a música Lucy in the Sky with Diamond, do Beatles, e acabaram apelidando essa fêmea de Australopithecus afarensis de Lucy. Então, durante os 2,5 milhões de anos seguintes, eles dominaram o planeta, evoluíram, criaram novos hábitos de alimentação, começaram a ingerir carne, o que deu origem a alterações profundas em seu fisiológico. Essa evolução é responsável pelo surgimento de uma nova espécie, o Homo habilis. Homo habilis significa homem habilidoso. Surgiu aproximadamente 2 milhões de anos atrás. Já trabalhava suas próprias ferramentas, começando talvez por uma simples pedra. O seu cérebro era pouco maior do que o cérebro de um Australopithecus, porém possuía uma grande habilidade nas mãos. O Homo habilis, na verdade, ele recebe esse nome em função da sua habilidade, Ele recebe o nome em função da habilidade manual. Não que os australopithecus já não tivessem essa habilidade, mas os instrumentos que eles utilizavam eram instrumentos mais rústicos, não tão bem detalhados. Então eles utilizavam, assim como hoje os nossos primos macacos, outros símios também utilizam esses artefatos, como pedras maiores para poder quebrar cascas mais duras, pedaços de madeira para poder perfurar, para poder caçar. Os australopithecus também o faziam. O Homo habilis alimentava-se de carnes, obtidas através da caça, de frutos e outros vegetais. Alguns cientistas acreditam que ele é apenas um australopiteco evoluído, que mais tarde daria origem ao Homo erectus. Homo erectus significa homem direito. Surgiu há aproximadamente 1,8 milhões de anos atrás, com uma altura já muito próxima da do homem contemporâneo. O seu cérebro tinha o tamanho um pouco superior à metade do nosso. À medida que nós vamos avançando mais próximo do nosso grupo, nós vamos percebendo que a caixa craniana também vai aumentando. Então, o Homo erectus já tem uma caixa craniana bastante grande em relação, por exemplo, ao Homo habilis. Ele já é, na verdade, o antecessor ao Homo sapiens. Ele já é muito próximo ao Homo sapiens, claro que a caixa craniana menor, e ele já manipulava esses artefatos melhor que o Homo habilis. Foi o Homo erectus que passou a dominar o uso de uma das mais importantes e poderosas ferramentas que o homem conheceu até os dias de hoje, o fogo. O uso do fogo distinguiu o Homem erectus de todas as espécies que lhe haviam dado origem anteriormente. Essa espécie, tão bem sucedida no seu desenvolvimento, rapidamente deu origem ao Homo sapiens. O Homo sapiens pode-se dizer que é a origem da nossa espécie. Surgiu aproximadamente 250 mil anos atrás, como resultado das adaptações do Homo erectus. Desde então, o Homo sapiens tem estado em constante evolução, extinguindo todas as outras espécies existentes. A invasão humana tem início há 120 mil anos atrás, com uma grande erupção de um vulcão que afetou todo o planeta. Estima-se que somente cerca de 10 a 15 mil Homo sapiens tivessem sobrevivido. Há cerca de 70 a 80 mil anos atrás, o Homo sapiens chega à Europa e passa a ser conhecido como o Homem Cro-Magnon. Entra em contato com o Homem de Neandertal, gerando um conflito permanente, no qual é quase sempre o Homo sapiens que vence, o que leva à diminuição da população dos Neandertal, gerando seu fim há cerca de 35 mil anos atrás. O Homem de Neandertal, primeiro que foi encontrado o esqueleto desses neandertais na região da Europa,
alguns foram encontrados no Oriente Médio. Então, eles viveram na Era do Gelo, portanto, eles eram bastante fortes, eles eram adaptados a esse ambiente. Na verdade, eles não tinham assim, não eram dotados de uma, eu não diria inteligência, porque é uma palavra um pouco complicada, mas eu diria assim, não eram dotados de boas estratégias. Então, eles eram bastante fortes, eles já viviam em cavernas, eles já saíam para caçar, os machos, né, os machos mais velhos saíam para caçar e traziam a comida para suas fêmeas e para suas crianças. Mas eles não eram bons estrategistas enquanto domínio de território. A gente tem que dizer a questão da força. E como é que a gente sabe isso? Porque quando a gente observa os esqueletos dos neandertais, a gente percebe que eles são muito mais robustos, muito mais fortes. Eles possuem, por exemplo, ossos muito mais largos e a estatura é mais baixa, por exemplo, que a estatura dos sapiens. Ele acaba não conseguindo, né, conviver com as estratégias do Homo sapiens, em função, porque o Homo sapiens ele não tinha força, ele era muito mais esguio. Ele vai então rumo ao norte da África, se dispersa na região da Índia e da Ásia. E como esse também, o Neandertal, foi encontrado no Oriente Médio, então eles acabam se encontrando em algum momento, e a estratégia do Homo sapiens, ele suprime, né, a força do Neandertal. O Neandertal não consegue sobreviver por muito mais tempo, e quem domina, então, quem começa a dominar todas as áreas, passa a ser, então, o Homo sapiens. E acaba dominando até os dias de hoje, né? É lógico que aí, a partir disso, ele começa a ocupar todos os continentes aqui do nosso planeta e chega no que conhecemos hoje, com toda essa tecnologia e tudo mais que a gente conhece. Será que tudo isso que eu te contei corresponde à verdade? Né? Será que realmente foi isso que aconteceu? Ou será que existem aqui elos de ligação que estão perdidos entre essas passagens aqui? Imaginando, né, que tenha ocorrido tudo isso e chegando até aqui, eu acho que não para. Eu acho que tem aí o tal do Homo Futurus, né? Quem é que sabe o que é que vai acontecer com o nosso planeta? Mas será que nosso crânio continua a crescer? Será que a nossa mandíbula continua a reduzir? Como será o nosso tamanho, né? Será que vamos ficar mais altos, mais baixos, mais troncudinhos? Mas a gente não sabe ainda. Tudo vai depender de um fator ambiente. Tudo o que aconteceu, tudo o que nós estamos fazendo com o nosso meio ambiente vai influir para o nosso desenvolvimento futuro. Ele vai contribuir para que a nossa morfologia se adapte. O programa fica por aqui. Semana que vem nós temos um novo encontro marcado. Até lá!